No capítulo 4 do livro de Gálatas, Paulo continua tratando do assunto da justificação pela fé em oposição à tentativa humana de obter a salvação pelas obras. O verso 4 diz que Jesus nasceu na plenitude do tempo, do calendário de Deus, e no momento histórico em que sua mensagem seria espalhada com maior êxito, ou seja, havia uma língua universal, boas estradas e relativa segurança. Na nova plenitude dos tempos, Jesus virá outra vez e hoje há novamente uma língua universal, boas estradas reais e virtuais e relativa segurança. Que os servos de Deus de hoje aproveitem essas circunstâncias como fizeram os primeiros discípulos. Verso 5. Jesus veio para resgatar os que estavam sob a maldição da lei e torná-los livres e filhos de Deus. No verso 6, graças a Jesus, somos considerados filhos, não escravos, herdeiros das promessas e com acesso direto ao Pai. Aqui Paulo usa a expressão Abba, que quer dizer paizinho, o que denota a intimidade que devemos ter com o nosso Deus, com o nosso Criador. Versos 8 e 9, os Gálatas haviam sido seguidores de religiões pagãs, ritualistas, e estavam sendo tentados a voltar a esses rudimentos fracos e pobres. Nessas religiões ritualistas eram observados dias de boa e má sorte, e dias de festa anuais e por estação. Isso nada tinha que ver com o sábado que tanto Jesus quanto Paulo guardaram. Verso 12, Paulo convida os Gálatas a ser como ele, um judeu salvo por Jesus e livre pela graça. Verso 14, o apóstolo elogia a atitude inicial dos Gálatas de receber com grande respeito e consideração um verdadeiro servo de Deus. Nós devemos fazer o mesmo em relação àqueles que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, aos verdadeiros pregadores e também com respeito aos profetas, aos que escreveram a Bíblia, levar em consideração e com grande respeito a mensagem dessas pessoas santas usadas por Deus. Verso 15, aqui há uma menção à possível doença nos olhos de Paulo, aquela que Deus permitiu continuar com ele para mantê-lo humilde e submisso. Versos 16 e 17, o verdadeiro inimigo não é aquele que nos diz a verdade em amor, como Paulo fez em relação aos Gálatas, mas aquele que mente e usa de falsidade. 18, devemos sempre fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é uma questão de caráter. Verso 19, Paulo se angustiava pela condição espiritual de seus filhos Gálatas e deixa claro que não basta evangelizar, é preciso discipular, até ser Cristo formado na vida dos irmãos. Versos 22 a 25, aqui, Paulo utiliza Agar e Sara como ilustração dos que tentam obter a salvação pelas obras e dos que são salvos pela fé. Somos filhos de Agar ou de Sara? No caso de Agar, Abraão quis dar uma mãozinha para Deus e resolver a situação à maneira humana. No caso de Sara, ele teve que confiar no milagre, pois ela era estéril. A salvação, a justificação, também é um milagre de Deus. Quando o assunto é salvação ou justificação, devemos confiar nos méritos de Cristo. Verso 26, os filhos da Jerusalém Celestial são livres para viver em Cristo. E no verso 28, entendemos que os que aceitam a salvação em Cristo são filhos da promessa, como Isaque, não como Ismael, que foi fruto do esforço humano. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia do nosso Abba, ou seja, do nosso Paizinho Celestial, que quer nos justificar, nos salvar e nos santificar.